Esse aqui é mais um vídeo da construção da guitarra Fly-V. Nesse vídeo aqui eu mostrarei a marcação da posição do cordal. Para isso eu utilizo uma peça dessa minha guitarra, de viagem, que se chama Lock Nut. É uma pestana que prende as cordas. Como eu estou querendo fazer uma modificação nesse projeto da guitarra de viagem, e nesse novo projeto não será necessário lock nut, eu reutilizarei esta peça. Para quem quer saber, eu não tenho o vídeo da construção dessa mini guitarra, mas em breve deverei fazer um vídeo explicando como é que foi a construção. Então, no primeiro momento aqui, eu penso em colocar o lock nut e fixar as cordas com uma presilha, para então colocar o cordal e verificar qual será a posição do cordal. Só que posteriormente eu vi que isso não é a melhor forma de se fazer, a medição. Porque as presilhas elas não conseguem fixar a corda no lugar. Tá? Esse aí é o cordal. Tá? É um cordal um pouco diferente. É um cordal que lembra um pouco um cordal de Les Paul, Tonomatic. Entretanto, esse cordal aí ele tem microafinação. É um cordal para ponte fixa, entretanto com microafinação. Então, logo após eu ter visto que não é possível fazer simplesmente prendendo a corda, eu vou fazer o que? Eu vou fixar logo então esse lock nut. Lembrando que a escala é em pau-ferro. Então eu utilizo essa serra, que é uma serra bem fina, que normalmente eu utilizo para abrir os sulcos dos trastes. Qual que é a técnica aqui? Como o pau-ferro é uma madeira muito dura, a gente faz vários cortes e depois a gente quebra a madeira com uma cunha ou com o que a gente tiver. Nesse caso aqui, eu utilizei uma chave de fenda, mas eu não recomendo. Após eu ter utilizado essa chave de fenda, eu utilizei o formão. É bem melhor utilizar o formão, que é uma ferramenta mais forte do que uma chave de fenda. Eu utilizo essa lima, que é uma lima para aço, mas que ela é muito boa para madeiras mais rígidas. Outra coisa é que nesse projeto aqui eu não tenho muito comprometimento com o tamanho da escala. Eu não parti de uma premissa de querer uma escala de X polegadas, não. Então eu vou colocar o cordal onde eu achar melhor. Vou colocar o lock nut onde eu achar melhor também. Depois eu faço a medição do tamanho da escala e posteriormente faço o cálculo dos trastes. Aqui eu estou utilizando o formão, mas está em velocidade aumentada. Lembrando que é muito importante tomar cuidado com o formão, principalmente se o formão estiver muito afiado. Então aqui eu vou cortando pedaços do pau-ferro até ficar num tamanho adequado para colocar o lock nut. E veja que é fácil. Muito fácil cortar o pau-ferro. É uma madeira tão dura que se comporta quase como um osso. Aproveitando aqui, um dos erros que eu cometi nesse projeto foi deixar a cola vazar para a bala do tensor. Então eu já aproveito aqui para retirar um pouco da cola. O que eu faço aqui para amolecer, eu coloco um isqueiro de maçarico
na cola. Então a cola amolece e fica mais fácil de retirar. Lembrando que temperaturas altas não são amigas da cola de madeira. Por isso, não guarde seu instrumento nunca em local muito quente. Muito menos em local que pegue sol. Eu tenho também essa ferramentinha aí, que é uma lixa, né? Que eu mesmo fiz, com um pedaço de madeira bem reto. Então a gente pode dar um polimento ali na base. Obviamente, a colocação desse lock nut é provisória. Ainda provavelmente vou ter que rebaixar o lock nut após eu colocar os trastes, né, para deixar as cordas mais próximas da escala. Uma coisa que eu já devo ter falado em algumas vezes, né, que é muito importante, principalmente quando a gente está utilizando madeiras muito duras como pau-ferro, jacarandá, ébano, etc. É muito importante a gente sempre fazer um furo guia para os parafusos. Caso contrário, a gente pode quebrar a madeira ou quebrar o parafuso. Tá, então eu marco aí, né, com esse ferro, e depois com essa furadeira manual e uma ponta que é uma microfresa, eu faço os furos guias para a colocação dos parafusos do lock nut. Aí sim, com o lock nut fixado, eu vou conseguir medir melhor qual é a posição do cordal. Eu vou fixar ali umas cordas aqui, né? E vou puxar as cordas até a posição lá do cordal e vou medir o paralelismo das cordas já fixadas no lock nut com o braço. Ou seja, se eu não fizer essa medição, eu posso colocar o cordal fora de esquadro, mesmo que eu utilize esquadro, né? A gente corre o risco de colocar o cordal fora de esquadro e aí vai ser impossível tocar, né? Porque as cordas vão estar fora da escala ou vão passar por fora dos captadores, né? Então é importante fazer essa medição aí. Obviamente, se for o caso da gente estar fazendo uma guitarra à mão, como é esse meu caso aqui. Se a gente estiver fazendo com gabarito, como a maioria dos luthiers fazem, aí não tem tanto problema, é só colocar no gabarito tudo, que provavelmente vai dar certo. Quando a gente está fazendo à mão, tem que medir várias vezes para reduzir o erro. Então aí está o close, ó, do lock nut, do cordal com microafinação. Mais para frente eu vou explicar porque que eu estou utilizando nessa guitarra que tem ponte fixa um lock nut e um cordal microafinado. Então prendo ali as cordas. Ó, consigo colocar no esquadro com relação ao braço e também na distância. Então fazendo dessa forma, fixando o lock nut e puxando o cordal ali com duas cordas, a gente consegue colocar o cordal no esquadro e também saber a distância do cordal. Depois então é só fazer a marcação. Nesse caso aqui eu marco com os próprios pinos. Eu faço uma pequena pressão e a madeira fica marcada ali, ó. Nos próximos vídeos veremos como eu fiz esses furos, tanto do cordal quanto da ponte. Até mais!